tudo bem, meus queridos? Bom, nessa aula a gente vai fazer a correção das atividades sobre a formação do Império Macedônio. Então a gente vai começar lá na nossa apostila mesmo, na página 24, fazendo as questões 2, 3 e 4. Lá na questão 2, ele fala assim pra gente: cite as principais características culturais dos macedônios. Então, o que vocês podem colocar de resposta nessa questão, né? Os macedônios falavam grego e tinham muitas características próximas à cultura grega. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e adoravam as divindades que tinham defeitos e virtudes iguais aos seres humanos, né? Porque os deuses da antiguidade, eles eram muito parecidos com a gente, seres humanos, né? Com os defeitos, com as virtudes. A única coisa que diferenciavam eles era a imortalidade. Então, o que vocês podem colocar aí na questão 2 de vocês? Para vai editar. Os macedônios falavam grego e tinham muitas características próximas à cultura grega. Ponto final. Eram politeístas e adoravam divindades que tinham defeitos e virtudes iguais aos humanos. Ponto final aí, então. 3. De maneira geral, como os gregos descreviam os macedônios? Os gregos não eram melhores amigos dos macedônios, não. Eles achavam os macedônios meio grosseiros, meio mal educados, né? Lembrando que a Macedônia fica no norte da Grécia. Então, os gregos lançavam um olhar meio diferenciado para os macedônios. Então, nessa questão, vocês podem estar colocando isso daqui, que os gregos consideravam os macedônios primitivos, beberrões, briguentos, né? Um povo inferior ao povo grego, né? Achavam eles meio que grosseiros, mal educados. Então, podem colocar esses adjetivos a respeito de como era a visão dos gregos sobre os macedônios. Lá na 4. Na monarquia macedônia, os processos de sucessão eram marcados. O que é sucessão? Quando o rei morre, quem vai assumir o trono daquele reino, né? Como que se dava isso? Era na tranquilidade? Eles brigavam? Como que era lá no Império Macedônio? Então temos lá as alternativas. Por eleições, com a participação de todos os adultos macedônios do sexo masculino. B. Por revolta e assassinatos e golpes de Estado. C. Pela entrega pacífica do cargo ao herdeiro mais próximo do governante falecido. Letra D. Pela realização de 2 turnos. Os candidatos mais votados no primeiro turno concorriam ao cargo de imperador. O que está acontecendo, professora Gabi? Isso aqui é muito fácil. A gente falou que o rei Felipe da Macedônia, para chegar ao trono, ele mata lá o primo, o tio, e vai dando vários golpes até ele conseguir se tornar rei da Macedônia. Então a gente pode falar que, de certa forma, né, a sucessão do trono macedônio foi, de certa forma, meio que violento. Então a alternativa correta aqui é a letra B de bom. Lá no nosso caderno de atividades, nós também vamos continuar falando a respeito do Império Macedônio. Então, na questão de número 2, ele fala para a gente marcar verdadeiro e falso sobre a formação do Império Macedônio e as suas conquistas militares. Primeiro, Alexandre determinava a completa destruição de cidades cuja população resistisse ao domínio macedônio. Essa é falsa. A professora Gabi falou que o Alexandre, uma das políticas dele era não saquear as cidades, não amedrontar aquelas pessoas que ele conquistava. Então essa primeira alternativa é falsa. Próxima. Os macedônios costumavam fazer oferendas aos deuses da população conquistada? Sim, essa era uma tática que o Alexandre tinha para agregar aquele povo que ele havia conquistado para o seu próprio domínio. Era uma forma de respeito religioso. Então essa é verdadeira. A utilização de estradas persas foi importante para a expansão territorial dos macedônios? Verdadeiríssimo. Lembrem que a Prof falou para vocês que os persas eles criaram um sistema de correio. A cada 25 quilômetros, mais ou menos, 20 a 25 quilômetros, havia como se fosse um posto de correio, onde as mensagens eram enviadas mais rapidamente. Além disso, eles também construíram o quê? Grandes estradas. E os macedônios vão se aproveitar disso. Então, isso é verdadeiro. A construção de centros de estudos e a difusão da cultura helênica não contribuiu para a preservação dos conhecimentos desenvolvidos pelos gregos? Falso, né? A gente falou que o Alexandre, onde ele conquistava, ele construiu uma biblioteca.
né, para poder levar ali livros para aquele povo conquistado, levando em consideração principalmente a cultura helênica, né, que era a mistura da cultura do Oriente com a cultura do Ocidente. Número 5. Com base nos seus estudos sobre os macedônios, complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. As lacunas das palavrinhas são Alexandria, Grande, Satrápias, Alexandre, Índia, Norte, Filipe II, Pela, Oriente e Aristóteles. Então, vamos lá. A Macedônia era localizada ao norte da Grécia, que tinha Pela como uma das principais cidades. Os nobres macedônios, por muito tempo, disputaram o poder até que Filipe II os derrotou e assumiu o trono. Admirador da cultura grega, o rei contratou o filósofo Aristóteles para educar seu filho, Alexandre. Filipe II aproveitou-se do enfraquecimento das cidades-estados gregas, causado principalmente pela Guerra do Peloponeso, para conquistar o território vizinho. Com a morte do pai, Alexandre deu continuidade às conquistas macedônicas e rumou em direção ao Oriente. Subjugou o Egito, onde mandou construir a famosa cidade de Alexandria, né, onde havia uma biblioteca muito grande, uma biblioteca muito grandiosa, cheia de livros da Grécia. Também conquistou o Império Persa e chegou à Índia. Para melhor administrar as conquistas, Alexandre manteve o sistema de divisão territorial administrativa dos persas, as chamadas satrápias. Por todas as suas conquistas, o imperador passou a ser denominado de Alexandre o Grande. Então, como que ficou aí a sequência? Norte, Pela, Filipe II, Aristóteles, Alexandre, Oriente, Alexandria, Índia, Satrápias e Grande. Dando sequência nas nossas atividades, lá na página 12 agora, questão de número 6. Observe com atenção a imagem abaixo e as informações que acompanham essa imagem. Então, esse quadro chama-se A Batalha de Isso, né? E aí ele fala assim, ó, no mosaico, as tropas macedônicas, lideradas por Alexandre, enfrentam o exército persa, liderados por Dário III. Alexandre se encontra à esquerda, montado em seu cavalo bucéfalo. O rei persa aparece mais à direita, sobre um carro de batalha com a cabeça coberta, né? A gente não consegue ver ali a cabeça dele. Então, com base na imagem, sobre seus conhecimentos sobre a conquista dos persas, vamos responder as questões. Letra A. A imagem retrata o confronto entre os exércitos de dois povos. Quais são eles? Macedônios e persas. B. Como ficou o êxito desse confronto? Está lá na imagem do quadro. A Batalha de Isso. Né? Esse confronto ele ocorreu aproximadamente, né, próximo à cidade de Isso, na Ásia Menor. Então, para colocar resumido, como ficou o êxito desse confronto? Batalha de Isso. Mas essa não é a batalha que leva o Alexandre a vencer os persas. É apenas uma das batalhas. A batalha que leva o Alexandre a vencer é a Batalha de Gaugamela. C. Qual dos dois exércitos venceu o confronto? A gente falou que o Alexandre dominou a Pérsia, então qual exército que venceu aqui? O exército macedônio, comandado por Alexandre, foi o vencedor. D. Qual foi a estratégia utilizada pelo exército vencedor nesse confronto? O Império Macedônio tinha uma tática de guerra muito diferenciada, que é a chamada falanges macedônicas, né, que era como se fosse uma espécie de casco de tartaruga. Todos os soldados se protegiam, então era muito difícil atacar, conseguir atacar, adentrar dentro dessa proteção que eles faziam, que são as falanges macedônicas. Então podem colocar lá na D assim, ó. Alexandre utilizava como estratégia militar as falanges macedônicas, que eram compostas de soldados de infantaria, armados com longas lanças, espada e punhal. 7. Sobre as estratégias utilizadas por Alexandre Magno para diminuir a rebelião dos povos conquistados, assinale as alternativas corretas, ou seja, é mais que uma aqui. Então vamos lá. Assassinato dos governantes dos povos conquistados? Isso não.
Nomeação de generais de confiança para governar o território? Essa está correta. C. Destruição total das cidades conquistadas como forma de intimidação, como forma de mostrar o seu poder? Não. Letrinha D. Manutenção do poder dos governantes derrotados? Sim, era uma das estratégias utilizadas por ele. Então, as alternativas corretas na 7 ficou a letrinha B de bola e D de dado. 8. Relaciona a primeira coluna com a segunda. 1 para gregos e 2 para macedônios. Aproveitaram a estrutura dos povos conquistados seus domínios? 2. Macedônios. Organizavam-se em cidades e estados sem haver um poder centralizado? Número 1. Grécia. Difundir a cultura helênica no Egito, na Índia e em outros locais que eles conquistavam? 2. Os macedônios. Foram militarmente dominados pelos vizinhos que viviam ao norte? Número 1. Gregos. Meus amores, na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do Império Romano, né? Como surge esse grandioso império que vai suceder o Império de Alexandre o Grande. Um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.